Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. No capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5 e o versículo 25. Amém? Quem encontrou? Diga amém. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Feche os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos pedir ao Senhor que o milagre dele venha acontecer também na nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, meu Pai, que o teu milagre, meu Deus, possa acontecer também na vida do teu filho e da tua filha que está aqui. Nos abençoa, meu Pai, através da tua palavra, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Amados, eu não sei se você já sentiu algo assim, que está escrito aqui no versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Já imaginou? Você sentir que está curado, aquela dor não existe mais. Aquele infortúnio não existe mais. Pastor, ontem eu consegui dormir. Já fazia muito tempo que eu não conseguia dormir. Eu senti, realmente, não tenho mais nenhuma dor. Então foi isso que essa mulher sentiu. Vamos ver os detalhes aqui. Preste atenção. Na semana passada, nós falamos aqui sobre uma cura também. Quem se lembra aqui? Todo mundo de uma vez? Não. Nós falamos de quem aqui? De quem? Não, do sangue é hoje. Do sangue é hoje. Mas na semana passada. Bora, Francisco. Pastor, tem que tomar aquele remédio que lembra as coisas. Eu falo logo para não ficar até mais tarde. Da cura da filha do Jairo. Por que eu estou te perguntando isso? Olhe para mim aqui, olhe para mim. Agora você vai lembrar. Quantos anos tinha a filha do Jairo? Quantos? 12 anos. Preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Versículo 25. E certa mulher que havia quantos anos? 12 anos. Olhe para mim. Você sabe que esse relato aqui estava também no mesmo relato do Jairo. Essa mulher, amados, foi aquela mulher que Jesus encontrou quando estava no caminho para a casa do Jairo. Compreendeu? Era 12 anos que ela sofria com essa enfermidade. A filha do Jairo tinha quase 12 anos de idade. Então, essa mulher ter esse fluxo de sangue fazia com que ela estivesse impura ritualmente. Aquilo que nós já estamos falando durante as semanas. Ela não poderia participar socialmente, não poderia estar na casa do Senhor, na sinagoga, não poderia estar no trabalho, porque ritualmente ela estava impura. Era uma impureza, mas não espiritual, era uma impureza física. Deixe marcado aqui no Evangelho de Marcos, mas vamos até o livro de Levítico. Levítico 15. Essa doença que essa mulher tinha, hoje se chama endometriose e também adenomiose.
Depois você pode pesquisar na internet. É uma doença no útero dela. A hemorragia, aquele sangue que circula, não para de ceder. Já fazia 12 anos, pastor, já tive alguma enfermidade, mas não por tanto tempo. Ou então a pessoa pode ter um problema com o filho. Ah, pastor, não são só 12 anos não, a vida toda. Eu tive problema com vício, 20, 30 anos. Cada pessoa, mas tem o seu problema. Mas o nosso Deus é o mesmo. Vamos ver, Levítico 15. Era uma hemorragia constante. Levítico 15, a partir do versículo 25. Quem encontrou? Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Olhe para mim aqui. Todos os dias. Então já fazia quanto tempo que ela estava imunda ritualmente? 12 anos. 12 anos que ela não poderia participar de um culto na casa do Senhor. O seu trabalho também, ela era excluída. Então aquela mulher de alguma forma era marginalizada. Era como um leproso. Continuando. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Até a pessoa, até o seu esposo, se tocasse nela, seria também considerado uma pessoa imunda. Agora, imunda não espiritualmente, imunda fisicamente. Amém? Então era dessa forma que essa mulher, ela estava. Essa lei aqui, amados, foi escrita há muitos anos atrás, na época do Moisés. Mas como ela era de Israel, na época de Jesus, essa lei aqui ainda existia. Compreendeu? A lei do Moisés, a lei mosaica, ainda existia na época do Senhor Jesus. Então essa mulher estava debaixo desse rigor aqui. Era considerada uma imunda, como se fosse uma pessoa leprosa. Vamos voltar. Mas o que nós lemos e o que interessa para nós é que ela foi curada. Como? É o que nós vamos descobrir. E o que interessa para nós é como ela foi curada. Vamos lá. Capítulo 5 e o versículo 27. Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 5 e o versículo 27. Quem encontrou? Olha o primeiro detalhe. Ouvindo falar de Jesus. Olhe para mim aqui. Qual foi a primeira coisa para ser curada? Ela ouviu falar de Jesus. A pergunta que eu faço para você é essa: você tem falado de Jesus para as pessoas? Porque se ela não ouvir, ela pode estar com a enfermidade, ela pode estar com um problema de vício, ou um problema de desemprego, ou um problema da família, há mais de 12, 20, 30 anos. Alguém vai ter que falar para ela que tem solução. Então a primeira coisa, você tem que falar de Jesus para as pessoas, porque um dia alguém falou para você. Você está aqui porque alguém falou para você que havia uma solução. Então, esse também é o nosso papel, de falar para aquela pessoa da família, ou uma pessoa do trabalho, que qualquer problema tem solução. Ao que você vai fazer? Você vai contar o teu próprio testemunho. Todos nós, amados, temos um testemunho. Talvez o que acompanhava você há 12, 13, 20 anos era o vício da bebida.
Mas hoje você não está curado. Então você vai contar o teu próprio testemunho para aquela pessoa. Olha, você me conhecia antes. Eu vivi por muito tempo no vício, mas hoje eu sou liberto, hoje eu tenho uma família. Olha, por muito tempo eu estive enfermo, mas hoje eu sou curado. Aí você vai usar o teu próprio testemunho. Então, essas histórias chegaram até o ouvido dela. Por isso que trouxe a fé. Não desmarque aqui, não desmarque. Vamos até a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10 e o versículo 17. Amados, somente a palavra de Deus é que traz fé. Somente se a pessoa ouvir a palavra. Pode ser pela rádio também? Pode. Muitas pessoas que estão hoje na casa do Senhor ouviram a palavra pela primeira vez através do rádio. Funciona, funciona. A televisão também. O importante é que seja a palavra de Deus. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10 e o versículo 17. Quem encontrou aí, diga amém. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olhe para mim aqui. A fé é somente pela palavra de Deus. Pastor, eu vou passar a noite orando. Pode passar a noite orando, rezando, dançando, louvando, mas não traz fé, amados. A fé é somente pela palavra. A fé é somente a palavra de Deus que traz. Então você tem que pregar a palavra, falar para ela, amados, que o Senhor, Ele não mudou, que se curou uma mulher de fluxo de sangue, que gastou todo o seu dinheiro com remédios e não melhorava, pelo contrário, piorava. Aquela mulher foi curada, então Ele cura também hoje, diga amém. Então, o primeiro ponto é esse que eu queria ressaltar. Ela ouviu sobre Jesus. Vamos voltar. Outra coisa, versículo 28. Esse ponto também aqui, amados, é muito importante. Eu quero que você preste muita atenção agora. Versículo 28. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Essa, amados, era a fé dela. Olhe para mim aqui, olhe para mim. Olhem todos para cá. Ela pediu para o Senhor orar por ela? Pediu? Ela pediu para o Senhor dar atenção para ela? Não. Ela simplesmente cria que se tocar nas vestes, não era nem no Senhor, nas vestes do Senhor seria curada. Ela foi curada e já voltou para casa. Essa era a intenção dela. É importante? Isso é. Essa era a sua fé. É isso que eu quero ressaltar. Agora, somente ter fé resolve. A fé sem obras é morta. Amados, se ela pensasse assim: olha, o Senhor vai passar e eu vou tocar nas vestes dele e vou ser curada. Até hoje ela estava do mesmo jeito. Se ela não tivesse a ação de ir. Deu para entender? Só crer não resolve. Ah, pastor, eu creio. Se eu orar na minha casa, olha, eu vou ser curado. Eu tenho certeza, pastor, que se eu entregar a minha vida para o Senhor, se eu voltar agora para os caminhos do Senhor, olha, Deus Ele vai restituir a minha vida. Eu sei, e você também sabe disso. Só saber, sem praticar, não resolve. É uma fé morta. Só saber que Jesus cura, só saber que é Jesus que salva, só saber que é somente a palavra que traz fé, não resolve. Olha, pastor, eu sei que se eu tomar esse remédio aqui, como o doutor falou, eu sei que se eu tomar esse remédio aqui 3 vezes por dia, como o doutor prescreveu para mim, olha, eu vou ser curada. Irmã, a senhora está tomando remédio? Não. Vai adiantar alguma coisa? Nada. Então ela cria que ela só tocar nas vestes. Olha o que ela fez. Ela teve a ousadia de ir. Amados, era proibido. Nós não lemos aqui
que ela era imunda. Ela era imunda. Se alguém que conhecesse ela, poderia denunciá-la. Olha, essa senhora aqui é imunda, não pode estar aqui entre as pessoas. Mas ela, amados, sabia que era a sua única esperança. Ela foi no meio da multidão e fez o que teria que fazer. Vamos voltar. Capítulo 5 e o versículo agora 27. Aqui. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Olhe para mim aqui. Ela agiu pela fé ou não? Então, amados, a nossa fé, ela vai fazer com que você venha a agir. A fé, ela requer uma ação. Não basta apenas eu crer. Pastor, eu creio que se eu buscar o Senhor, eu vou me libertar do cigarro. Já está liberta, irmã? Não. Eu pergunto para você, o que vai adiantar? Muitas pessoas, amados, hoje estão perdidas. Se todas as pessoas que conhecem ao Senhor, que sabem, amados, como eu e você, sabem que somente o caminho do Senhor é o correto, se todas essas pessoas voltassem hoje para a igreja, para a casa do Senhor, nem todos os salões do mundo teriam como suportar, porque há mais pessoas perdidas do que na casa do Senhor. Quando você vai pregar para ela, ela fala assim: pastor, eu já sei disso aí, o que importa, o que está faltando é eu praticar. Mas ela fez o que tinha que fazer e saiu dali curada. Vamos ver, vamos até a carta aos Hebreus. Então, amados, esse é o terceiro ponto. Ela agiu pela fé. Porque quando nós agimos pela fé, o milagre acontece. É o que nós aprendemos hoje: agir pela fé. Preste atenção que eu não terminei ainda. Tem mais um ponto, viu? Pastor, mas essa senhora é muito corajosa. Você vai ver, amados, que ela estava tremendo de medo. Tremendo de medo também pode, pastor? Também vale? Vale. É melhor você ir tremendo de medo do que não ir. Carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Olha o que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. 12 anos, amados, sofrendo com aquela hemorragia, tomava remédio e nada funcionava. A palavra diz que ela gastou muito dinheiro com os médicos. Talvez ela tinha a sua casa e vendeu o seu carro, as suas propriedades, e nada resolvia. Mas naquele dia ela sentiu que estava curada. Deve ser uma sensação, irmãos, maravilhosa. Pastor, eu voltei a comer, estava muito tempo sem comer. A maioria das vezes que você fica doente, tira a sua vontade de comer, não dorme direito, mas aí você volta, aí você vê que você já está se recuperando. Foi assim que aconteceu com ela. Vamos lá, a carta aos Hebreus ainda, capítulo 4 e o versículo 16. Mas ainda tem um ponto que eu quero ressaltar. Quando você age com fé, traz de alguma forma ao teu coração a confiança. Ele diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que tempo é esse, pastor? É o tempo de Deus. Ele vai ajudar você na hora certa. Eu lembro agora quando o Ramã, ele já ia entrando no palácio para se apresentar diante do rei. E naquela noite, o rei não conseguiu dormir.
Então ele pediu aos seus servos o livro das crônicas do rei da Pérsia, onde estava ali anotado os fatos mais relevantes. Um deles, qual era? O Mordecai tinha salvado a vida do rei. Então, naquela noite, exatamente, porque o Ramã já estava entrando no palácio na madrugada para pedir a morte do Mordecai. Ele tinha feito, amados, uma estrutura para enforcar o Mordecai, uma estrutura de 25 metros de altura, para que toda a cidade pudesse ver. Naquela madrugada, no tempo oportuno, ele pediu a um dos guardas, seus servos, para ler o livro das crônicas. Amados, não foi por acaso. Aquele homem foi exatamente onde estava escrito que o Mordecai salvou a vida do rei. O Mordecai, ele descobriu uma conspiração. Olha, aconteceu isso tal dia, rei, que o Mordecai, ele descobriu uma conspiração e salvou a vida do Senhor. Isso mesmo, qual dia? Aí perguntou aquele homem: o que fizeram para honrá-lo? Rei, nada fizeram. Aí veio aquela movimentação. O rei perguntou: o que está acontecendo aí no pátio? O Ramã está aqui. O Ramã iria pedir a morte do Mordecai. Tinha certeza, já tinha feito até a forca. Aí na hora que ele vai entrando: Ramã, é com você mesmo que eu quero conversar, vem aqui. Olha, como se faz para honrar alguém que honrou ao rei? Alguém que merece honra, como se faz? Olha, deve-se fazer isso. Ele deve estar com as vestes reais, deve andar na cidade com o cavalo do rei, com a coroa. Ele pensava que era ele. É no tempo oportuno. Vamos fazer isso. Faça agora com o Mordecai. E ele teve que levar o Mordecai nas ruas e falar para todos: olha, é isso que acontece com alguém que o rei, ele honra. É assim que vai acontecer com você também. Quando você chega diante do Senhor, mesmo que eu chore, pastor, mesmo que você chore, as suas lágrimas verdadeiras são importantes para o Senhor. Diga amém por isso. Pastor, estou chorando pelo meu filho, chorando com essa enfermidade, pela minha vida espiritual, pela minha empresa, não sei. Cada pessoa tem a sua dificuldade, mas a regra é a mesma: usar a fé sem moderação, porque ela, amados, arriscou a sua vida, mas já fazia 12 anos que estava naquela condição, perdendo o sangue, meu amigo, iria morrer. Vamos voltar. Agora, uma coisa importante que aconteceu aqui no versículo 30, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 30. Esse é o terceiro ponto que também é muito importante. Pastor, por que Jesus chamou a atenção dela e expôs ela diante de todos? Nós vamos saber por quê. Aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, olha como é que ela estava, ó, temendo e tremendo. Olha para mim aqui. Ela estava assustada. Ela arriscou a sua vida. Mas é dessa forma que Deus faz. Nós temos que nos arriscar. Nós temos que fazer como o Jairo fez. Lembra? O Jairo, ele se prostrou diante do Senhor. Ele, como chefe da sinagoga, perdeu o seu emprego, perdeu o seu status de chefe da sinagoga, mas era tudo ou nada.
Ela estava como? Muito medo. Se alguém souber que eu sou imunda, irá agir com violência, irá me expulsar. Amados, mesmo que você tenha medo, faça aquilo que Deus está pedindo para você fazer, porque Ele não vai falhar com você. Diga amém. Vamos lá. Continuando, versículo 33. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Olhe para mim aqui. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus expôs aquela mulher? Amados, haviam muitas pessoas como ela, que eram também lançadas ao acaso, queriam morrer como leprosos, como pessoas que eram consideradas imundas. Então ela serviu como exemplo para muitos. Através dela, amados, muitos também tiveram a fé. Então, através do meu testemunho, as pessoas vão ter fé. Muitos como ela, que eram imundos, achavam que não teria mais solução. Para ela, teve solução. Então, aquilo ali trouxe fé para muitos. Por isso que Jesus expôs aquela mulher. E no final, a sua fé não trouxe só a cura. Vamos finalizar aqui. Versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Mas até mesmo a salvação ela obteve. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Diga amém. Então, quando nós agimos com fé, amados, com ousadia, com confiança, mesmo que você esteja tremendo, pastor, estou com muito medo. Mesmo com medo, irmãos, é melhor que você se arrisque confiando no Senhor, no nome de Jesus. Evangelho de Marcos, para a gente finalizar mesmo. Evangelho de Marcos, ainda no capítulo 11. Nós vamos ler 3 versículos para a gente orar. Pastor, eu preciso dessa fé. Pronto, nós vamos orar para que Deus venha nos dar essa fé. Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e telazei. Amém? Então nós vamos orar, amados. Agora vamos orar como o Senhor, Ele nos ensinou. Orar sem duvidar. Você vai colocar a tua causa agora. Pastor, mas não é enfermidade. Não interessa. O Senhor é o mesmo, amados, para curar, para restaurar também, até para ressuscitar. Foi o caso da semana passada, que Ele ressuscitou a filha do Jairo. Vamos falar também da ressurreição do filho da viúva de Naim. Nós vamos falar também. Então, para Deus, nada é impossível. E também a ressurreição do Lázaro. Se você não sabe, depois que o Lázaro ele ressurgiu daquela tumba depois de 4 dias, houve uma revolução. Até mesmo líderes religiosos começaram a seguir o Senhor. Então, os principais pensaram assim: temos que tirar também a vida do Lázaro. Depois o Lázaro morreu, depois a filha do Jairo morreu, e depois do filho da viúva de Naim também morreu. O único que ressuscitou e está vivo, está à direita do Pai e em breve voltará, é o Senhor. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte, bem forte ao Senhor no nome de Jesus.